Joe Biden confundia assessores, eu tô aqui no blog da Sandra Cohen, tá? E não reconheceu o amigo George Clooney, a lenta agonia do declínio do ex-presidente retratada em livro. Esse livro será lançado na semana que vem, o nome é Pecado Original e foi escrito pelos jornalistas Jake Tapper, âncora da CNN Internacional, e Alex Thompson, que é correspondente de política nacional do site Axios. O livro trata do declínio físico e mental de Biden, a tentativa de encobrimento e a desastrosa escolha de concorrer novamente à Casa Branca, a doença que foi escondida do público, pela família e pelo círculo íntimo de assessores da Casa Branca que insistiam em mantê-lo à frente da campanha democrata para a presidência dos Estados Unidos. O Biden só desistiu da candidatura em julho, quando faltavam 107 dias para a eleição, e porque todos nós, de maneira muito dolorosa, vimos a situação desesperadora dele, tentando encontrar ali algum fiapo de lógica e pensamento retilíneo no meio de um debate presidencial. É triste e preocupante. A gente poderia colocar uma lista aqui de adjetivos, como foi essa reta final de Biden à frente da Casa Branca. Isso me traz um questionamento, me traz uma análise, Ellen, Megali, o pessoal que nos acompanha. A que ponto chega alguns cenários, um deles acho que da vaidade, a gente não pode falar que não existe a vaidade do político, a que ponto chega essa busca pelo poder. Enfim, um grupo político, ele precisa que você siga mesmo num cenário como esse. A resistência da própria figura e não aceitar que muitas das vezes ela já não está mais com todas as suas capacidades mentais e físicas dentro do esperado. Eu acho que é muito mais do que a figura do Biden. Eu acho que isso se reflete em vários outros locais. Vou dar só um outro exemplo rápido, prático para a gente. Para quem é de São Paulo, vivenciou isso recentemente. Foi a questão do Bruno Covas, né? Ele já estava muito mal da doença e mesmo assim insistiram na candidatura dele e que ele foi eleito e teve Ricardo Nunes como vice. Então isso meio que mostra que no mundo da política, às vezes a pessoa, ou por decisão própria ou por decisão do grupo, ela acaba levando uma história adiante que muitas das vezes pode terminar da forma como essa do Biden terminou. E triste, né? Porque Muito era um cara triste. que tinha um raciocínio rápido, era um cara bom de debate, né, Ellen? Então, e é interessante desse livro, assim, duas questões. Uma, mostrar isso, mas pelo que eu entendi, o livro mostra isso também como uma justificativa para a derrota democrata. Que o fato dele ter demorado tanto para sair da corrida, para conseguir... Porque o entorno dele tentou proteger tanto, né? E a situação estava tão difícil que isso acabou sendo um dos fatores para a derrota democrata. Até aí, eu acho isso complicado, porque a gente São não pode fazer... jornalistas mais simpáticos aos democratas, de fato. Eu acho isso complicado, né? Usar uma coisa como justificativa da outra é difícil, porque a gente não sabe o que... O IC não existiu, né? Mas a gente sabe o que existiu. E existiu, de fato, uma figura pública muito respeitável, uma figura pública que tinha um papel fundamental no governo dos Estados Unidos, mas que foi se debilitando e envelhecendo publicamente. Nesse sentido, por exemplo, no Brasil, o Fernando Henrique fez um outro papel que, mais uma vez, acho que ele é um bom exemplo para a gente, né? Ele fez uma fundação no nome dele, ele criou proteções. A partir do momento em que talvez não fosse mais interessante se manifestar publicamente, eu não me manifesto mais publicamente. Porque um chefe de Estado, um líder de verdade, tem que saber a hora de agir, mas tem que saber a hora de se retirar. Não saber a hora de se retirar é triste e é preocupante, porque você pode colocar o seu país, a sua nação, numa situação muito mais delicada. Então, o verdadeiro chefe de Estado tem que abrir mão dessa vaidade e dizer: está na hora de eu parar, porque se eu seguir adiante, as minhas decisões estão comprometidas. Né? O Bruno Covas, eu acho que é um exemplo bom que você traz aqui, de como nós, imprensa, temos dificuldade de cobrir esse tipo de coisa aqui no Brasil, porque é um tabu. As pessoas viam, eu lembro da gente ter visto ele entrando na Band muito mal, numa cor muito ruim, e ninguém queria tocar no Eu vi pessoas chorando ao verem o Bruno Covas daquele jeito. E ele era candidato à prefeitura. Assim, tava na cara que ele ia ganhar, primeiro, ele era o favorito, e segundo, que ele não ia conseguir completar um ano de mandato. Agora, imagina o que acontece com o Luiz Megali se no ar ele pergunta assim: vem cá, prefeito, o senhor sabe que o senhor corre o risco de morrer? As pessoas iam pra cima do Megali, matar o Megali. Como você fala isso com uma pessoa doente? Mas é o papel também da imprensa. O que não seria problema nenhum numa campanha presidencial americana. O que a gente não fez. Nos Estados Unidos se faria, aqui não se fez, né? Não se fez. Então, acho que isso é uma coisa pra gente se repensar, o nosso papel, né? Porque era uma situação realmente importante.